Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais esse novo episódio, A Hora da Ação, apresentado semanalmente por mim, locutor Leonardo Lopes, diretamente para a sua web rádio CBR e também o nosso canal lá no YouTube, A Hora da Ação. Seja muito bem-vindo a mais esse novo programa. E hoje o nosso programa é todo especial, porque hoje é domingo e não é um domingo comum. Hoje é domingo de Páscoa. Então, se você está assistindo esse programa ao vivo através da nossa web rádio CBR, o meu desejo para você de uma feliz Páscoa, de um excelente domingo, bem festivo com a sua família, com seus amigos, porque hoje é um domingo muito mais que especial, um domingo que com certeza, se você é religioso, se você tem uma crença em Deus, em Jesus Cristo, com certeza você vive um domingo muito abençoado hoje. Então, obviamente, o nosso podcast hoje é especial para essa data tão maravilhosa, tão bonita, que é a data da Páscoa. Se você está ouvindo esse podcast via canal no YouTube, já passou a Páscoa, não se preocupe, porque você vai conhecer aqui nesse programa de hoje quais são os fundamentos da Páscoa, quando foi criada essa data e os principais elementos envolvidos nessa data. Você já ouviu falar com certeza de ovos de Páscoa, de coelhinho da Páscoa, esses símbolos, tão marcantes, tão especiais que nos envolvem nessa época maravilhosa. É um dia apenas, a Páscoa é comemorada uma vez ao ano, então devemos entender, compreender de fato como viver esse dia de forma muito especial. Independente se você é religioso ou não, esse dia é um dia que você precisa compreender que é especial e viver de uma forma diferente. Afinal, além de ser domingo, é feriado também. E se é feriado é porque tem todo o contexto histórico envolvido, não é verdade? Então, independente se você acredita ou não, a Páscoa tem um contexto histórico, tem todo um envolvimento mágico envolvido por trás desse feriado e desse domingo tão maravilhoso. Então, vem comigo, vamos iniciar esse programa e você já deve estar pensando, e se questionando agora: qual é a história da Páscoa? Provavelmente, se você é cristão, já deve conhecer algo da história, a relação da ressurreição de Jesus Cristo com a Páscoa. Essa é de fato a situação atual, o contexto em que nós vivemos e acreditamos. O motivo da Páscoa hoje em dia é a ressurreição de Jesus Cristo. Mas nem sempre foi assim, nem sempre a Páscoa foi a comemoração de Jesus. Porque até mesmo antes de Jesus Cristo vir ao mundo, já se comemorava a Páscoa de outra forma, de uma forma totalmente diferente, mas já se comemorava. E vamos entender como surgiu a Páscoa, A Páscoa, que hoje é comemorada muitas vezes com ovos de Páscoa, coelhinhos, nem sempre foi assim, nem sempre teve toda essa simbologia que hoje tem, que hoje tantas crianças se alegram receber ovos de Páscoa, tantos comerciais de diversas marcas, brindes dentro dos ovos coloridos, enfim. Toda essa mágica há muitos anos atrás jamais existia. Até porque não existia ovos de Páscoa como existe hoje, em chocolate, todo bonitinho, todo arrumado, com brinde, com presente ali dentro. Antigamente isso não existia. E muito provavelmente ninguém nem imaginava que um dia isso iria existir. Mas sim, tem uma relação muito comum em relação aos ovos de Páscoa que você vai descobrir hoje e neste podcast. Tá ok? Então vamos começar contando um pouco da história da Páscoa, contando qual é o contexto que envolve essa data, toda essa simbologia envolvida. Se você está sentindo falta
dos nossos episódios, da sequência, né, das 48 leis do poder, você irá assistir, né, ouvir o nosso podcast na próxima semana, que eu vou continuar com o tema As 48 Leis do Poder. Hoje é um podcast especial voltado para a Páscoa, para esse dia tão incrível. Então, a história da Páscoa, a origem desse termo, está associada entre os judeus e os cristãos. Sim, exatamente, entre judeus e cristãos. A história do coelhinho da Páscoa, os ovos de chocolate, significados, importância, formas de comemoração, celebrações, rituais e símbolos, tudo isso vem por acréscimo com o passar de um longo período de tempo. Então, o surgimento está sim na religião judaica e na religião cristã. Então, qual foi mais a fundo essa origem? A Páscoa é uma das datas comemorativas mais importantes entre as culturas ocidentais. Então, estamos entendendo aqui que a Páscoa é comemorada pela cultura ocidental. O Brasil é, né, um país que vive na cultura ocidental, por isso que comemoramos a Páscoa. A origem desta comemoração é remota a muitos e muitos séculos atrás, pois esse termo Páscoa tem a origem religiosa e vem do latim Páscoa, Pasquae, na Grécia Antiga. Na Grécia Antiga que esse termo foi encontrado com um pouco diferente, que era Páscoa, P-A-S-K-A. É o termo remoto da antiga Grécia. Mas o que eles comemoravam na Grécia, né? Qual era o significado de Páscoa? Não existia Jesus Cristo, ainda nem Jesus teria vindo ao mundo. Era muitos anos antes de Cristo que já era comemorado. E o que significava essa Páscoa? Era a passagem. Sim, Páscoa já significava uma passagem. Hoje, essa passagem é um pouquinho diferente do tempo da Grécia. Qual era essa passagem que o povo da Grécia tanto comemorava? Qual era essa passagem entre as civilizações antigas? Bem, de acordo com historiadores, encontram informações que nos levam a entender que havia uma passagem que era comemorada entre povos europeus há milhares de anos, principalmente na região do Mediterrâneo e algumas sociedades, entre elas, sim, a sociedade da Grécia, e festejavam a passagem do inverno para a primavera e era comemorado no mês de março. Então a passagem aqui não era a passagem da cruz para a vida, para a ressurreição, como hoje comemoramos, né? Hoje a Páscoa é o que? É a ressurreição de Jesus Cristo. Para você que é cristão, já deve saber muito bem que a Páscoa significa esse momento tão único, momento que o nosso Deus maravilhoso ressuscitou, venceu a morte, venceu todas as forças negativas, malignas que tentaram destruir. Ele se mostrou que o bem vence o mal. E através dessa atitude, através desse fato de Jesus Cristo, é comemorado a Páscoa, a ressurreição de Jesus Cristo. E todo símbolo que era antigo, onde se comemorava a Páscoa, passou a ser modificado. Hoje a Páscoa não significa simplesmente uma passagem de estação. Hoje a Páscoa tem esse significado muito mais grandioso e é comemorado em diversas partes do mundo, né? Então a Páscoa naquele tempo era simplesmente a passagem do inverno para a primavera, que era no mês de março. Aqui no Brasil, passagem do inverno para a primavera em setembro, mas na Grécia a passagem era comemorada no mês de março, porque lá a estação é diferente do Brasil, porque o hemisfério é outro, né? Para o hemisfério onde fica o Brasil, o inverno está no mês de junho. Então a passagem da primavera, né? A passagem do inverno para a primavera ocorre em setembro, mas na Grécia ocorria, né, nesse período de março. Então era aí que acontecia as festas da Páscoa, e geralmente toda essa festa era realizada na primeira lua cheia da época das flores. Era assim entre esses povos da antiguidade que comemoravam o fim do inverno e o começo da primavera. Mas você pode estar se perguntando, mas por que comemoravam a passagem de uma estação? Qual era o motivo que o levavam a fazer festa para comemorar a passagem do inverno para uma primavera? Parece loucura. Hoje ninguém, ou praticamente ninguém, né, e não se sabe se alguém comemora uma passagem de estação. O máximo que acontece é a pessoa ficar contente com a chegada do verão, alguns com a chegada do inverno,
mas, né, ninguém vê pessoas comemorando a chegada de uma estação. Mas por que naquela época se comemorava? O povo não tinha o que comemorar? Então comemoravam passagem da estação? Não, tinha todo um contexto envolvido. Pois quando se chegava a primavera, significava que havia grandes chances de sobrevivência. Então significava que o povo estava sobrevivendo ao inverno rigoroso. Era um inverno forte que castigava a Europa. Então quando chegava a primavera, o povo fazia comemorações. Por quê? Porque significava que estavam sim vivos e que venceram um período de fortes, né, tempestades e de forte temporal que atacava o inverno. O inverno era frio e até hoje a Europa é frio pra caramba, né? Se você já foi na Europa ou conhece alguém que mora lá, você deve saber do frio que é europeu. Na época do inverno é um frio verdadeiramente de lascar e que muitos de nós brasileiros, se formos para a Europa, vamos passar por uns maus bocados, né? Então, eles comemoravam justamente a passada do inverno para a primavera e que isso assim ficava também que estavam conseguindo se alimentar, porque naquela época não existia alimentos como hoje, então era agrícola, né? As pessoas se alimentavam baseado na produção do campo. Então, se estava chegando a primavera, obviamente as colheitas iam melhorar, obviamente as plantações iam ter mais fertilidade e significava que sobreviveram esse longo período de desafios. O inverno era um desafio. Imagina numa época em que não existia aquecedores como existe hoje na Europa, que não existia a tecnologia que existe hoje para plantio, para colheita. Imagina, acontecia tempestade, acontecia chuva, calor e frio sempre existiu desde o início do mundo, né? Apesar que hoje o mundo está um pouco mais modificado, alguns lugares mais frios, alguns lugares mais quentes demais. Porém, naquela época sempre existiu frio, calor, de forma pode até ser um pouco diferente, mas ocorria sim diferenças de temperatura e plantações sofriam com isso. Pessoas perdiam todas as suas colheitas, pessoas perdiam anos de trabalho, muitas vezes numa tempestade, num período de inverno, onde vinha alguma avalanche, ocorria, sei lá, alguma neve, alguma coisa que de fato as plantações iam à ruína. Então, quando se vencia essa passagem da estação, era motivo de comemoração, motivo de glória, motivo de dizer que venceu um período. Agora, a Páscoa judaica. O que vem a ser a Páscoa judaica? Entendemos a festa da Páscoa que era comemorada na Grécia, mas agora a Páscoa judaica, será que tem a ver também com plantação? Será que tem a ver também com passagem de estação de tempo? Não. Totalmente ao contrário, a passagem judaica já vem um contexto muito mais religioso e já se aproxima um pouco mais do que é a Páscoa atualmente. Então, entre os judeus, essa data da Páscoa assume um significado muito importante, pois é a marca, olha, presta atenção, é a marca do êxito do povo egito por volta de 1250 a.C. Então, por volta do ano 1250 a.C., o povo do Egito conseguiu vencer, né, sair da prisão do faraó que estava prendendo por vários anos. Então, isso é um episódio também muito marcante e inclusive consta no Velho Testamento da Bíblia, que era quando os povos, né, o povo do Egito estava preso, aprisionado pelo faraó. Então, passado diversos anos nessa prisão, quando se libertou, o povo se libertou, começou a ser comemorado, né? Ser comemorado essa vitória. E daí surgiu o termo da Páscoa, a vitória do povo, né, sobre o domínio do faraó. Era isso que significava a Páscoa para os judeus. Era isso. Era onde também tinha toda aquela simbologia que foi quando a Páscoa era um momento de se comemorar, porque como é que se deu essa vitória sobre o faraó? Se deu através do episódio de Moisés que abriu passagem pelo Mar Vermelho. Aquela famosa, né? Inclusive até em filmes, passagem onde o Mar Vermelho se abriu, onde de fato um grande milagre, né, podemos dizer, aconteceu. Moisés abriu o Mar Vermelho para que o povo passasse, se libertasse da prisão do faraó. Obviamente não foi uma passagem de minutos, né? Foi uma passagem que demorou. Pessoas, né, nesse caminho, nessa trilha para a vitória, encontraram dificuldades, alguns até pensavam em desistir, mas o povo venceu a dominação do faraó através da pessoa, da figura de Moisés. Então, a partir desse momento, o povo judeu
começa a comemorar essa festa chamada Páscoa para simbolizar essa vitória perante o povo do faraó, né? O povo venceu o faraó, então a Páscoa ficou como esse marco, né? A festa que tem a importância de relembrar o contexto onde o povo vivia preso ao faraó, onde o povo do Egito estava preso. E aí foi feito todas essas comemorações, e esse nome Páscoa foi dado para realmente se comemorar esse episódio. E nesta data, os judeus geralmente costumam comemorar, não é com ovos de Páscoa, não é com coelhinhos, não é com nada disso que comemora-se hoje. Já estamos se aproximando mais do contexto religioso, porém ainda não como acontece hoje, bem diferente ainda. Ao invés de ovos de chocolate, os judeus nessa época costumam comer algo chamado matzah, que é o pão sem fermento. O que significa pão sem fermento? Por que pão sem fermento? É para lembrar que durante essa rápida fuga do Egito, o que aconteceu? Muitas pessoas não tiveram nem tempo para fermentar o pão. Então, durante esse período, as pessoas comiam pão sem fermento, passaram por extremas dificuldades até vencer essa vitória, né, de atravessar o Mar Vermelho. O Mar Vermelho não é pequeno, convenhamos, né? O Mar Vermelho não é um mar pequeno, é um riacho, né? Não é um rio, é um mar. Então, se é um mar, obviamente levou tempo para se atravessar. E o mar tanto era grande antigamente como era grande hoje. Até de repente poderia ser maior, porque com o passar do tempo até algumas mudanças, né, no planeta. E às vezes territórios, né, se juntam e outros se afastam. Então, antigamente podia até ser um pouco diferente, mas obviamente o mar era grande. O mar Mediterrâneo sempre foi o mar, né? O Mar Vermelho, na verdade, sempre foi o Mar Vermelho e sempre foi um mar, nunca foi um riacho. Então, essa travessia levou um tempo para se realizar e as pessoas naquele momento passaram, sim, dificuldades, mas valeu a pena. E por essa vitória foi iniciado as festas da Páscoa. Então, o judeu comemora na Páscoa, não é a ressurreição de Jesus, é simplesmente a vitória do povo egito diante do faraó, quando o povo conseguiu se libertar do faraó e conquistar a famosa Terra Prometida. Agora, a Páscoa dos cristãos, a Páscoa que mais comemoramos hoje, a Páscoa cristã, a Páscoa que comemora a vitória de Jesus Cristo sobre a morte. Essa a Páscoa, a verdadeira Páscoa que hoje se comemora, ocorreu entre os primeiros cristãos na época em que Jesus, após a morte, voltou a viver, né? Se mostrou ressuscitado perante os apóstolos. Então, esse festejo começou a partir de um tempo, né, a ser comemorado, né, de acordo com o período da lua cheia posterior ao equinócio da primavera. Hoje os cristãos comemoram a Páscoa simplesmente valorizando e enfatizando a importância da ressurreição de Jesus Cristo. E, né, dizem que até hoje os judeus ainda não acreditam. Então, os judeus ainda não comemoram a Páscoa como a ressurreição de Jesus Cristo. Mas quem é cristão comemora esse dia da Páscoa como a ressurreição de uma pessoa, um ser superior chamado Jesus, que esteve no mundo, mostrou o caminho correto, mostrou ensinamentos, foi um grande líder. E independente se você acredita ou não, existe até, né, um livro que fala sobre a liderança de Jesus Cristo. Jesus foi o maior líder de todos os tempos. Se um dia se perguntarem qual foi o maior líder de toda a época, de todos, né, de todo o mundo, quem é o maior líder, quem tem o maior poder de liderança? É Jesus Cristo. Jesus foi o maior líder de liderança porque até hoje ele consegue muitos adeptos em todo o mundo. São bilhões de seguidores. Então, indiscutivelmente, é o maior líder de todos os tempos. Não há líder maior que Jesus Cristo no mundo. Então, o maior líder sempre foi Jesus Cristo, a partir, né, que Jesus veio ao mundo. Então, o que acontece? Os cristãos comemoram a vitória sobre a morte, né, a vitória de Jesus sobre a morte, que é comemorada na Páscoa, que cai hoje, neste domingo. E se você está assistindo pela nossa web rádio, eu te desejo novamente uma feliz Páscoa. Espero que você viva esse dia com espiritualidade muito elevada, porque acima de tudo, né, além de hoje ser um feriado, além de hoje ser um domingo, além de hoje, né, se você está assistindo no ano de 2019 esse podcast, terça-feira é novamente feriado de São Jorge. E como é feriado de São Jorge, muitos também vão emendar, não trabalhar na segunda-feira. Então,
é motivo, né, de muito recesso esse período, mas acima de tudo é um período de espiritualidade elevada, um período para que você possa refletir, né, a sua vida e, como sempre falamos aqui nos últimos podcasts, entender, né, o que é a vida, o que é vencer, né, na vida, o que significa prosperar, o que significa transformar. A Páscoa está intimamente relacionada à transformação, a você se desligar do velho e renascer pro novo. A Páscoa é renascimento. E se você vive uma Páscoa sem mudança de atitudes, você não está vivendo a Páscoa. Porque a Páscoa não é simplesmente comer farto naquele dia, não é simplesmente sair de um período de quaresma, um período de abstinência e viver, né, um dia a partir, né, desse domingo, momento de alegria, festa. Não, a Páscoa é um dia de você melhorar algo que está ruim ainda dentro de você, algo que precisa ser transformado. E de acordo com a tradição católica, há um período anterior, né, antes da Páscoa, que são 40 dias, que é a quaresma, um momento de refletirmos o que está de errado em nossa vida e consertarmos para chegar no dia da Páscoa e viver realmente muito feliz esse dia. A Páscoa só tem sentido se tiver um período anterior de preparação, assim como no Natal, né? Também todas as festas religiosas, se você é cristão, você deve compreender, né, a importância de uma preparação para aquele dia, assim como quando ocorre o nascimento de alguém, né, ou quando ocorre uma festa grande, você não vai para a festa da noite para o dia, você é convidado primeiro, depois você se prepara, você arruma sua roupa, você vê como é, que horas vai estar lá, você se programa para poder estar participando dessa festa, convida até mesmo outros amigos, mostra alegria para familiares, para todas as pessoas à sua volta, e você quer estar nessa festa muito bem vestido, bem alegre, bem de saúde, então você faz de tudo para chegar naquela festa animado e poder animar as pessoas que também estão lá, conviver, conversar, comemorar, festejar. Então a Páscoa e todas as outras festas cristãs também tem esse sentido. É preciso que a gente, né, se prepare anteriormente para chegar nesse dia e viver um dia, né, como se diz assim, se aproximando do real significado da festa, né? Ressurreição é transformação, a transformação da morte para a vida. Então, assim, se você realmente deseja transformar algo, esse momento é agora. Por que não? Se você prometeu no ano novo se transformar e até agora nada fez, até agora nada mudou, agora está o momento certo. A Páscoa é o momento ideal para você se transformar e concretizar as promessas de janeiro, né? Eu já falei isso em outros podcasts, que é preciso tomar ação e não apenas ficar nas promessas. Então espero que você já tenha tomado ação, mas com certeza alguma coisa aqui, alguma coisa ali ficou para trás e é preciso, né, a gente fazer aquela revisão, aquele exame de consciência para ter certeza o que está errado, o que eu posso melhorar para ficar melhor. Lembrando que o que é certo e o que é errado depende da sua consciência. Você deve analisar com base em seus valores e com base em suas metas, em seus objetivos, mantendo sempre o foco, né? Eu sempre vou trazer esse ressalto aqui, né, nos episódios da Hora da Ação, a importância de você manter um foco, você manter, né, um planejamento e melhorar-se a cada dia para alcançar esse objetivo. Então a Páscoa é a transformação. E eu acredito que você já vem se transformando, se está acompanhando todos os nossos episódios. Com certeza você já aprendeu muito conteúdo e com certeza você já compartilhou com outras pessoas e está se transformando e impactando positivamente também na vida de outras pessoas. E isso é o poder da transformação. O mundo todo é conectado. Nós pertencemos ao mundo intimamente conectados. Então, se você faz o mal a alguém, se você pratica alguma atitude errada, você está também indo contra si mesmo. Porque nós todos estamos em um mundo que somos unidos. E é preciso que você respeite o próximo e que você viva em harmonia consigo mesmo, né? Muitas vezes você quer ajudar o próximo e você precisa também se ajudar. Você precisa também se realizar, sentir bem, estar bem para você poder fazer bem às outras pessoas. Então se transforme e aí você vai poder ajudar outras pessoas a também se transformarem.
Agora vamos entender, né? Falamos que ia falar do símbolo do coelhinho da Páscoa. O que significa o coelho? O coelho significa estar totalmente relacionado à fertilidade. Por quê? Porque o coelho é um animal que se reproduz rápido, muito rápido e com quantidades absurdas, grandes quantidades mesmo. Então, se você já teve algum parente ou você mesmo já teve uma criação de coelhos, com certeza você deve ter se espantado com o tamanho da cria, né? O tamanho da criação que o coelho dá, né? Você pode inclusive até pesquisar ou conversar com pessoas, talvez algum parente seu que já foi na roça e viu alguém que cria coelhos, e se perguntar para o criador, com certeza vai dizer: nossa, é uma criação muito grande, é um dos animais que mais fertilizam. Então, por isso que o coelho é sinônimo da Páscoa. Por quê? Justamente porque a Páscoa significa, né, a abundância, a transformação, a grandes quantidades, a comemoração. E o coelho é isso, é um animal muito fértil, muito que transmite, né, grande qualidade de vida, né, o significado da vida, da multiplicação da vida, porque o coelho se multiplica rápido. E a Páscoa é a comemoração da vida, por isso que foi escolhido o coelho, né, como símbolo para a Páscoa, né? No Egito Antigo, inclusive, o coelho já significava o nascimento e a esperança de novas vidas. Então, não é só de hoje, não é só da Páscoa entre os cristãos que o coelho é o símbolo desta data. Já desde o tempo desde o tempo do Egito Antigo, o coelho já representava o nascimento, já representava novas vidas. Mas o que a reprodução tem a ver com os significados religiosos da Páscoa? Bem, tanto no significado judeu quanto no cristão, essa data relaciona-se com a esperança de uma vida nova. Já os ovos de Páscoa, de chocolate, enfeites, joias, também estão nesse contexto de fertilidade da vida. Por quê? Os judeus não comemoram a ressurreição de Jesus Cristo, mas os judeus comemoram a vitória, a passagem, né, do povo Egito pelo mar Mediterrâneo para a terra prometida e a libertação do povo faraó. Já o povo cristão comemora a vitória de Jesus Cristo, que é também uma libertação da vida perante a morte. Então significa que a vida vence as trevas, a luz venceu as trevas e não há como vencer a luz, né? A luz sempre vencerá qualquer tipo de trevas. Então, sim, a Páscoa sempre significa a fertilidade, a vida, a comemoração. Então, a figura do coelho de Páscoa foi trazido para a América pelos imigrantes alemães entre o final do século XVII e o início do século XVIII. Então, esse é o contexto histórico desse dia tão especial, desse dia tão mágico, né, que se comemora a Páscoa. E te desejo novamente que você tenha um dia muito especial, comemore, coma e, acima de tudo, né, novamente friso para você que você saiba viver esse dia com o verdadeiro contexto da Páscoa. Assim como eu falei também no podcast especial de Natal e no podcast especial de Ano Novo, né, eu sempre trago esse alerta para que você de fato possa viver um dia como ele deve ser vivido. Viver, né, um feriado muito mais do que apenas um feriado, muito mais do que apenas uma folga, mas de fato entender o significado e todo o contexto envolvido por trás. Se agora você quiser estudar mais a fundo os significados da Páscoa, você pode inclusive você mesmo pesquisar mais esse podcast. Eu preparei especial para que você possa entender todo esse contexto de forma resumida, de forma simples e compreender o dia que você está hoje, porque o dia de hoje é tão comemorado, é todo esse histórico envolvido. Então, parabéns, uma ótima Páscoa para você, muita saúde, muita alegria, muita comemoração, muitas bênçãos para você e te aguardo, como sempre, no nosso próximo podcast, no próximo domingo, com mais um episódio da sua A Hora da Ação. Grande abraço e te vejo lá no nosso próximo programa.